9. Clique Consulta. Sua policlínica em Guarabira. O Momento Clique Consulta está no ar com a doutora Simone Grilla, endocrinologista da Clique Consulta, que mais uma vez está aqui com a gente para trazer informações, né? Esclarecer é sempre muito bom. Doutora Simone, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, ouvintes da Guarabira FM, bom dia a todos presentes aqui no estúdio. Mais um prazer estar aqui novamente para a gente poder conversar sobre algum tema em saúde. E hoje, um tema que a gente achou extremamente importante falar um pouco, acho que a gente não tinha falado ainda aqui, é sobre o pé diabético, o paciente diabético e que desenvolve essa complicação do pé diabético. O que é isso, doutora? Falando assim de pé, eu sei que é no pé, né? Mas o pé diabético é o quê? Então vamos lá. O pé diabético, ele é considerado uma complicação do paciente diabético. Então ele entra e se enquadra nas complicações do paciente que tem diabetes. E esse pé diabético, ele tem um tratamento diferenciado. Mas antes de iniciar todas as explanações, eu quero frisar bem para todos os ouvintes, nem todo paciente diabético vai ter pé diabético, porque as pessoas às vezes podem misturar, então eu sou diabético, meu pé é diabético. Então assim, você é um paciente portador de diabetes, mas não necessariamente é portador de um pé diabético. Então tem essa diferença, por isso que é tão importante a gente falar um pouco sobre essa questão hoje, né? O que é o pé diabético? O que leva a desenvolver esse pé diabético, né? Depois de desenvolvido, como a gente vai tratar esse pé diabético e como é que a gente vai acompanhar esse pé diabético, né? Então, essa é a importância tão grande da gente falar isso. E também dizer que, assim, de 10 pacientes diabéticos, infelizmente, 1 ou 2 vai ter um pé diabético. Então, assim, a estatística é essa. 10 pacientes diabéticos, 2 vão desenvolver esse pé diabético. Então, vamos lá. O que classifica, o que conceitua um pé diabético, certo? É um paciente diabético que ele vai ter na região do seu pé, do membro inferior, especificamente no pé, ele vai ter o quê? Ele vai ter uma infecção, uma ulceração, uma destruição do pé, que é provocada por alterações. Essas alterações podem ser vasculares e neuropáticas, certo? Aí a gente tem uma imagenzinha assim, simples, iniciando a explanação de um pé diabético neuropático. E essas feridas, muitas vezes, do pé diabético, eles surgem mais nas áreas de pressão. Todo mundo tem uma área de pressão no pé. Às vezes é um paciente que tem aquele que a gente chama de joanete, às vezes pisa mais no calcanhar, às vezes pisa mais no hálux, que é o dedão, né? Essas regiões, assim, são as regiões que muitas vezes são mais acometidas, porém, não são exclusivamente essas as áreas acometidas, né? Então, esse pé diabético, ele se classifica como um pé que vai apresentar uma lesão, uma infecção, uma ulceração. E como é que o paciente que é diabético, ele vai poder prevenir essa complicação da diabetes, que é o pé diabético? Principalmente, ele vai prevenir isso aí fazendo o autocuidado do seu pé. Então, assim, todo paciente diabético, ele tem que ter consciência do autocuidado com o membro inferior, com o pé. Como é esse autocuidado, né, Rafael? É uma coisa assim tão simples. Então, vamos lá. Você é diabético, primeira coisa, lavar, quando você for tomar banho, você tirar um tempinho assim do seu banho para lavar o seu pé. Porque no momento que você lava o seu pé, você vai perceber se ali tem uma região que está diferente, que está mais endurecida, que tem alguma rachadura, que a gente chama como fissura, né? Então, lavou o seu pé, quando sair do banho, principalmente enxugar o pé. Então, enxugar entre os dedos do pé para não criar fungos, porque uma das questões também, a onicomicose, que é os fungos nas unhas, na região do pé. Então, enxugar bem entre os dedinhos do pé. Eu sempre digo aos pacientes, o paciente diabético, claro que se ele for idoso, tiver que ter o auxílio de uma pessoa para que faça esse cuidado do pé, porque eu oriento muito isso. Doutora, mas eu não consigo olhar direito meu pé. Então, que uma pessoa, eu sempre oriento o acompanhante, então tem que avaliar bem o pé dele, ver se tem algum calo nesse pé,
né? Se o que ele está usando, o sapato, a sandália, está machucando, né? Se for uma mulher, se ela está pintando as unhas e fazendo as unhas, essa unha está com alguma fissura, com alguma micose, com alguma inflamação. E sempre que possível, sempre verificar também se esse pé mudou a coloração, se ele está mais escuro. Eu tô com o pé mais escuro. Se esse pé é demasiado, como a gente tá vendo aí, o pé inchado, né, como diz. Se esse pé tá escuro, se ele tá inchado, se ele tem alguma fissura, se ele tem algum calo, né, se ele tem alguma inflamação em alguma das unhas do pé. Então, esses cuidados são extremamente importantíssimos e pode ser feito pelo paciente, por um acompanhante, por qualquer pessoa dentro de casa, né? Então, essa é a importância maior. São, assim, coisas simples que podem prevenir muita coisa. Mas o mais importante do pé diabético é: doutor, eu tenho cuidado com o meu pé, eu olho direitinho, eu não deixo qualquer pessoa pegar, não deixo qualquer um fazer a unha. Sempre tem essa questão também. Mas o mais importante é você estar com a sua diabetes bem estabilizada, certo? Porque assim, você pode ser um paciente que não tenha nenhuma lesão, nenhum problema no seu pé naquele momento. Mas se você for um diabético descompensado, só a diabetes descompensada por si só pode levar você a desenvolver, infelizmente, um pé diabético, levando você a uma que a gente chama de polineuropatia diabética, que é o que a gente chama muito hoje em dia. O principal causa do pé diabético é uma tríade, né? São 3 causas, 3 etiologias. É a polineuropatia diabética, que é uma complicação de uma diabetes descompensada. É um trauma que você levou, uma topada, uma pancada, pisou em alguma coisa. E uma deformidade. É aquele pé que tem joanete, é aquele pé que pisa um pouco diferente, tem uma pressão diferente em uma região única do pé. Então, assim, essa questão é o principal. Essa tríade, esses 3 casos são os mais importantes na questão do pé diabético. Então, assim, essa importância é muito grande. Então, o paciente diabético, ele tem que ter um cuidado a mais com o seu pé para não ser portador também de um pé diabético. Porque senão ele vai ser diabético com um pé diabético. Então, infelizmente, é uma questão assim, eu diria que, infelizmente, está bem presente no consultório. Né? E doutora, tá chegando umas questões aqui, achei interessante a mulher dizendo assim: é verdade que a gente tem que ter um cuidado, quem tem o pé diabético, quem tem a diabetes nesse caso, né? Cortar as unhas, porque a pessoa diz assim, tem gente que diz, manda cortar retas, acertar o canto bem direitinho, né, com a serra. Exatamente. Eu queria que a senhora falasse sobre isso, porque principalmente as mulheres, né, elas ficam ansiosas e preocupadas. Será que eu tô cortando certo? Será que vai ferir? Enfim. Exatamente. E por isso, assim, se não é você mesmo que cuida do seu pé, se é uma outra pessoa que cuida do seu pé, tem que ter essa orientação. Quando você vai cortar a unha, se você for realmente cortar, de preferência você corta ela reta. Por quê? Porque se ela ficar aquela unha mais redonda, ela pode crescer para dentro, principalmente no hálux. O hálux é o dedão do pé, né? Então é aquele dedo mais assim, rechonchudo, como as pessoas dizem. E as mulheres às vezes usam sapato fechado. Então esse processo do sapato fechado que vai pressionando lá, então termina que essa unha encravando, vai entrando um pouquinho no tecido, né? E esse processo, ele inflama, porque vai doer. Aí, não, tá inflamado um pouquinho, eu vou mexer só um pouquinho. Aí pega aquela tesoura dentro de casa que não tá limpa, aí vai mexer. Nessa mexida, você inflama. Você inflamou, você é diabético, então a sua cicatrização pode estar comprometida por alguma descompensação da doença, e isso leva a desencadear um processo inflamatório ali no seu pé. Então, você é diabético, teve uma unha encravada, levou um processo inflamatório no seu pé, a partir daquele momento você já tem que ter um cuidado totalmente especial. Outra coisa também que é muito comum, as mulheres compram os sapatos, às vezes provam um pouquinho e vai andar e causa um calo. Eu já tive pacientes que foi um calo pequeno, mas aí ela começou, quando percebeu, não tinha sensibilidade, o calo aumentou de um jeito, Rafael. Infelizmente, assim, não chegou à amputação, que a gente vai falar sobre essa questão. Mas teve que fazer debridamento, aquele curativo mais... Porque foi um calo, porque não tinha essa sensibilidade preservada. Então, essa questão da unha, cortar reto,
ou então somente nem cortar, ficar só usando a serrinha, né? Mas assim, sempre higienizar o máximo possível. Não é porque não vai cortar que a unha vai ficar suja, nem grande, certo? Porque aí você pode criar uma micose, que aí também é uma unicomicose, que aí uma coisa vai puxando a outra. Ô, doutora, já que a gente tá falando de unha, aí tem gente querendo saber as cutículas. O que é que eu faço? É exatamente isso. As cutículas, exatamente. Você não é impossível. Essa história, eu sou mulher e agora eu não posso mais fazer a unha do pé. Não, você pode, você deve ter cuidado com o seu pé. Agora sim, as cutículas de certa forma são uma proteção. Então assim, eu só oriento a não retirar muito, né? Retirar de uma forma com cuidado, moderado, né? Não como diz assim, fazer de 15 em 15 dias, né? Tá sempre vendo se é necessário, de preferência não pintar cores tão escuras no pé, porque aí você tem como ver se você tá com a unha roxa, como diz, né? Deixar a unha sempre numa cor natural, no máximo uma base no pé. Tem uma visibilidade melhor, exatamente, né? Eu sempre oriento isso. E o mais confortável possível é o seu calçado, né? Eu sei que tem a questão da estética, o sapato, a mulher, tudo, mas o conforto é muito mais importante nessa questão. Tem uma sandália específica que a senhora indicaria, um modelo? Hoje em dia a gente tem no mercado vários sapatos, né, assim, bem específicos. Tem uma linha até específica para diabéticos, né? Eles são, assim, bem mais acolchoados. E assim, são extremamente confortáveis, muito confortáveis mesmo. Eu não lembro agora a marca aqui também, mas assim, a gente tem, acho que se eu não me engano, 3 marcas no mercado. O Flex, outra Montaflex, assim, eu não lembro, para diabético mesmo, assim. Você pode, se você chegar numa loja e dizer, olha, eu sou diabética, eu queria procurar um sapato confortável para mim. Com certeza, qualquer vendedor conhece melhor essa parte de calçados, vai mostrar um sapato mais adequado para você. Doutora, a senhora foi falar que vai esclarecer sobre a amputação, já tem gente aqui já com esse trauma, já dizendo, meu Deus, chega-se a esse ponto quando? Né, a necessidade de amputar. Então, exatamente. É uma infelicidade muito grande, né, doutora? Infelizmente, assim, é uma coisa que a gente tenta ao máximo, né, evitar. A prioridade do tratamento, a prioridade da prevenção da diabetes é a amputação de membro, porque a neuropatia leva a um pé diabético, leva a uma amputação. Então, assim, os sinais principais de uma amputação são aquela paciente, principalmente o paciente diabético descompensado, que tem uma lesão no pé, essa lesão não responde nem à medicação e nem aos curativos, porque assim, você tem que ter um cuidado, vamos supor, você tem uma úlcera ali naquele pé, aquela úlcera desenvolveu de uma forma assim, bem extensa, aí você percebe que aquele pé tem mudança de coloração, tá mais escuro, né? Tem aquele pé que tem, pronto, ali, fica escuro, tem um edema, né? É aquele pé também que você não acha o pulso, que a gente, no exame, não acha pulso, não tem sensibilidade nenhuma quando a gente vai fazer o exame do pé diabético. E a gente inicia, claro, um processo tentando reverter. Quando a gente percebe que esse processo não tem uma reversão outra coisa, é uma questão multidisciplinar. A gente tem que ser junto com o vascular, né? Porque a amputação em si não é feita pelo endocrinologista, né? Então, assim, a gente junto com outros profissionais da área de saúde vai avaliar aquilo ali para ver. Porque, assim, a gente manter um membro que, infelizmente, não tem mais pulso, não tem mais a questão neuropática, tem uma lesão ali com risco maior de infecção e de sepse, a gente vai, infelizmente, a amputação se torna uma opção de tratamento. Então, se é um paciente que tem uma lesão no pé, um ferimento, uma úlcera que está difícil de cicatrizar, que não está respondendo ao tratamento, tudo essa questão, então, infelizmente, a gente vai passar por uma avaliação de uma equipe multidisciplinar e a amputação, infelizmente, entra nessa questão dos critérios de tratamento. De certa forma, a gente fala assim, mas doutor, ele não quer amputar o pé, ele está muito... Às vezes a gente tem que explicar à família e ao paciente que, assim, claro que é traumático, uma amputação, né? Você está perdendo um membro. Mas, assim, no posterior, às vezes a qualidade de vida dele melhora, Rafael. Porque ele vai estar ali com o pé sempre ulcerado, sempre ferido, sempre machucado. E, assim, depois, com o tempo, ele vai reverter aquela situação, né? Então, infelizmente, a amputação é o último recurso. Mas, infelizmente, a gente tem usado.
porque infelizmente os pacientes estão chegando descompensados. O paciente, a gente estabiliza bem, ele fica bem estável na questão da diabetes, das glicemias, mas não reverte. A gente tem tratamentos excelentes, com curativos muito bons aí hoje em dia. Na Clique a gente tem uma equipe muito boa também que trabalha essa questão, mas os pacientes às vezes não respondem. Então, infelizmente, eles entram no critério de amputação. É o recomendado, né? Doutora, a Inácia, ela está querendo um comentário sobre o seguinte. Ela não disse a idade, mas é diabética, descompensada, tem rachão nos pés e as unhas estão caindo. Então, assim, dona Inácia, primeira coisa, se a senhora é diabética e está descompensada, a gente tem que compensar essa diabetes dela, né? Então, assim... De cara, né, doutora? De cara, não, ela já está mostrando aí que está errado. Então, vamos compensar. Não é porque é diabético que tem que estar descompensado. Muito pelo contrário. Todo diabético bem tratado, ele não tem que estar descompensado. Segunda coisa, as fissuras, que são esses rachão, certo? Muitas vezes ocorrem mais naquele pé ressecado. Então, assim, a gente tem que avaliar como é essa fissura, como é esse rachão aí que ela está descrevendo. Se for um grau já elevado, às vezes a gente tem que trabalhar com uma medicação à base de colagenase para tentar fechar essas fissuras aí. E outra coisa, se essa unha está caindo, com certeza deve ter uma micose nessa unha. Então, ela tem duas complicações. Na verdade, ela tem três, muito grandes. A primeira é que ela é diabética descompensada. Não pode, dona Inácia, de jeito nenhum. A segunda é que ela tem uma fissura, um rachão. Então, tem que tratar isso aí. E a terceira, se essa unha está caindo, tem uma micose aí. Então, procura urgente para a gente tratar isso aí corretamente. Porque depois que é aquela história, a gente tem que prevenir para depois não chegar num grau que fica mais difícil para a dona Inácia, para qualquer outro paciente que tenha essas complicações. Vamos ouvir uma pessoa que procura urgente para a gente tratar isso aí. Peraí, só um instante. Agora. Bom dia, Rafael. Bom dia, Jean Ganso. Bom dia, Martim Júnior. Gostaria, Rafael, de parabenizar meu filho Marcelo. Esse aqui. Vamos lá. Bom dia, doutora. Bom dia, Rafael. Eu sou diabética, faz 15 anos. Mas graças a Deus, eu nunca passei por isso, porque eu tenho muito cuidado nos meus pés. Principalmente em rachadura. Gostaria que a senhora me indicasse um creme para mim usar, porque eu uso uns hidratantes para meus pés, mas graças a Deus eu nunca tive rachadura nem esse tal de fungo. Por quê? Eu tenho muito cuidado em mim, no meu corpo, porque eu sei que a diabetes é uma doença que eu já vi muita gente com essa ferida no pé, então eu tenho muito medo. Muito bem, tá aí. Ela se cuida, viu, doutora? Que maravilha escutar uma paciente assim, tão conscientizada, né? Assim, que tem a importância do controle da doença que ela tem, né? Então, assim, com relação aos pés, assim, a hidratação é extremamente importante. Manter hidratado, porque você só previne essa fissura, esse rachão, essa questão todinha, se o pé estiver hidratado. Então, assim, a gente tem vários cremes no mercado, né? Assim, eu sempre oriento assim, o creme bom nem sempre é o creme mais cheiroso, certo? Porque, assim, claro que um cheirinho bom no pé, tudinho, cheirosinho. Mas o creme bom é aquele que é à base de ureia, certo? Qualquer creme que a senhora conseguir comprar, ou qualquer outro paciente comprar, que tenha ureia na sua composição, ele é extremamente hidratante, porque a ureia tem essa função de hidratar mesmo. Então, assim, a gente tem uma ampla variedade no mercado, nas farmácias, de creme à base de ureia. Aí fica a critério de cada um, mas sempre também procurar um profissional para que ele oriente essa questão aí. Muito bem. A Maria Aparecida Santos está no Facebook, doutora, dizendo assim, por que minha mão fica dormente? Eu não sei se ela é diabética. Ela não disse, né? Ficou muito genérico aí, porque pode ser muita coisa, né? Ó, mão dormente pode ser tanta coisa. Assim, na verdade, o formigamento, a dormência em qualquer área do corpo, a gente tem que investigar. Tem que investigar, acho que aí a gente tem no mínimo uns 4 diagnósticos diferenciais na medicina, no mínimo, para a gente poder, essa questão de formigamento e dormência. Então, assim, é uma questão muito ampla para a gente responder realmente agora. É verdade, precisa de uma investigação, viu, amiga? Bom, nesse caso, procure a Clique Consulta, nós temos a doutora Simone Grilo, que está por lá.
endocrinologista, que vai ajudar você a entender todos esses processos. Você que hoje ficou tocado com o tema do pé diabético, muito importante que você procure por alguma coisa que nós falamos aqui, tenha sido importante, você está vivendo isso, ou prestes a viver, está dando sinais, então procure a Clique Consulta. Nós temos uma equipe pronta para lhe atender. Você pode ligar 3271-1770 no nosso canal fixo. O Instagram também a gente recomenda, porque lá você tem acesso a muita coisa da Clique Consulta, né? Então tá lá, Clique Consulta no Instagram. E eu posso passar também para quem ainda não tem, eu já salvei no meu celular, mas quem ainda não salvou, é bom salvar logo, já deixar pronto, porque qualquer emergência chama lá. Clique Consulta no Zap, muito fácil. 98107-7499. 8107-7499. Se você quiser cuidar de diabetes, doutora Simone Grillo é a nossa recomendação, endocrinologista que está para lhe servir, porque é fundamental, Jean, como ela disse. Se está descompensado, vamos resolver logo. Depois a gente vai ver, tem uma série de outras coisas aí que o povo está narrando, né, que também tem tratamento. Verdade, Rafael. Eu quero, doutora Simone Grillo, aproveitar e abraçar aquela equipe maravilhosa. Eu tô chegando de lá agora. Eu colher sangue lá. Eu quero mandar um abraço especial às meninas lá, Shirley, Sonali, Valesca, Leila, meu xará Jean, minha querida Aline, né, que vai estar ao lado do nosso querido doutor Daniel, me assessorando aí na cirurgia, viu? Ela disse que tá com vergonha, mas vai trabalhar assim mesmo. Aline, um abraço, é brincadeira. Eu fui colher sangue, aproveitei, Rafael, fizeram um banquete lá, um café da manhã maravilhoso, graças a Deus, porque na última terça-feira eu passei mal lá, eu tomei a insulina e depois tomei a regular, sem me alimentar. Aí a bicha deu quase zero. Eu saí de lá bem branquinho, doutor, parecendo. Imagina. Só que eu não quis dizer nada e as meninas dizendo, Jean, tá tão calmo, tão calado. E eu passando mal, eu calado, sabe? Aí quando entrei no carro, sinceramente, quase não chegava em casa. Mas graças a Deus deu pra chegar. E hoje as meninas fizeram um café da manhã maravilhoso, um papo bem bacana. Mal, não, né? Hoje eu passei, foi bem. Hoje eu passei, foi bem. Foi o contrário. Então eu quero abraçar essas grandes profissionais dessa maravilhosa empresa e dizer que, só para avisar que sábado, doutora Simone Grillo, a Clique Consulta estará também atendendo agora na parte neurológica. Que bom. Acontecerá, quem vai atender por lá é doutor Geneton Romualdo. Vem sábado agora. Atenção, era uma especialidade muito cobrada também, especialidade, né? Muito cobrada, que graças a Deus vai estar, né, a partir de sábado disponível para Guarabira e toda a região. Muita gente me ligava dizendo, Jean, me informe aí, por gentileza, um neuro. Agora você sabe onde encontrar. Neuro agora aos sábados na Clique Consulta aqui em Guarabira. Show de bola. Show de bola, Rafael. Sempre inovando, né? Doutora Simone tá lá quando? Nas quartas-feiras, sempre é só entrar em contato que a gente tá lá disponível para atendimento e assim, focar muito essa questão do pé diabético também, que a gente tem um serviço excelente de curativos, né, de cuidados. Então as meninas têm um serviço excelente, elas acompanham, a gente, junto comigo, com a endócrino, a gente tá ali olhando a evolução, a gente estabiliza o paciente, tudo, e a gente já teve sucessos assim muito bons lá e vai ter muito mais. Então assim, se cuida, se previne, né? Que é o que a gente mais está falando. O problema, doutora Simone, o problema do diabético não é por si só a doença, é a teimosia. Não é assim, doutora? Exatamente. Porque... a senhora, eu tô falando aqui, eu tô falando por conta própria. Porque se você não for tão teimoso, e eu não sei o que bexiga tem, o diabético fica apaixonado logo por doce. Às vezes nem gosta de doce. Aí sabe que tá diabético. Já me fizeram tanto essa pergunta. Doutora, por que a gente que é diabético tem um momento assim que a gente não consegue ficar sem doce? Eu digo, isso é muito psicológico, vamos trabalhar essa questão. É verdade. Vamos trabalhar isso aí em você, vamos aprender a fazer substituições saudáveis que existem numa questão. É só uma questão de orientação, é porque assim, é uma questão cultural também, né? Os hábitos não Exatamente, é difícil, é aquela história, é muito difícil você pegar uma pessoa de 50 anos e dizer a ela que ela tem que mudar o hábito dela, que ela 50 anos é a metade de uma vida, você, né? Então é difícil. Então assim, a diabetes é uma doença realmente que tem essa resistência no tratamento e que uma das complicações essa que a gente falou aqui hoje, né, que é o pé diabético, que a gente pode
prevenir isso, né? Nem todo paciente diabético vai ter pé diabético. Então, isso é o que eu quero que vocês entendam. Depende muito do seu desenvolvimento da doença, como é que você vai tratar e como é que você vai levar essa diabetes, né? Então, esse cuidado a gente tem com vocês disponível lá na Clique Consulta. É verdade, doutora Simone Grilo, endocrinologista, muito obrigado, mais uma semana, e a gente espera que o pessoal procure, se cuide, porque não deve guardar isso não, de jeito nenhum. Vá procurar a especialista que ela vai te ajudar. Obrigado, doutora Simone. Tchau, um abraço. Valeu, boa semana pra senhora, a gente volta em instantes, daqui a pouquinho o Ganso vai trazer um resumo. Tem uns áudios aqui também, o pessoal mandou, na rede social vou registrar o pessoal que está compartilhando.